Foi. Uhul. Obrigada. Só faltam duas, só mais duas pra gente encher. Imagina. Tranquila. Tudo bem, graças a Deus. Tá, que for. Aqui tá funcionando. Ótimo. Câmera funcionando, Meet funcionando. Beleza. A Bia vai pegar O banner. série. Nossa, ele é um amor. E eu e Thiago na. No... Som. Yes. Pronto. Sim, prontíssimos. Bom. Tô mantendo o grupo calor. Já? Pode trazer. Ah, pode ser a do Cico. A do Cico ou a do Sério? Do Cico. Do Cico, então. É Quer verdade, dizer, mas o mais da um. Brain tá tão grande, pode ser o do série. Pode ser a do Sério, Bia. A gente trouxe rosa pra combinar com a mesa de hoje. Tá bom, e Rosa. traz o Verdade. E aí eu falei, traz do sério pra os dois juntos. Tirar umas fotos. Mas o do série tá é o azul com verde. Aham. E aí? Ó, depois, ó. On fire. Deixa eu fazer uma pergunta para a turma. Tá bom. Como que era o nome da empresa Júnior? Tá sabendo? Qual? Olha. Essa a gente lembra da nossa época. Tem, a Brain. A Brain. Eu achei que você falou da empresa Júnior, eu achei que era a parceria. Não sei o que eu achei. Não, entendi. Chique. E o que a gente faz? Na Brain, É. a gente faz consultoria para a empresa. Então, é desde gestão de mídias, análise de mercado, análise de NPS, feedback. Mas ano que vem a gente quer abrir para criação de site. A gente já abriu para todos os cursos ano que vem. Então, a Brain vai concorrer mais ainda com a Qualitas agora. A gente já abriu para todos, porque quando abrir para criar 2019, a Qualitas não deixou o TRI deles. Aí, assim, a você com o RI direito, a gente não quer. Não faz, só por causa da tradição deles, eles só gostam de ADM economia. E aí eu fiz uma reunião com eles semana retrasada, eu falei, agora a gente vai se tornar essa tradição e ano que vem a gente vai abrir todos os cursos. Não vai. Gente, pessoas que podem entrar. Pra isso, Não podia entrar em na quase? não, e a gente não podia entrar ADM economia na nossa também, engenharia. Ah, mas agora eu vou poder. Agora vai poder. E aí eu falei, não é por concorrência, porque eu vejo potencial no meu negócio. Eu acho que dá pra potencializar muito mais o portfólio, tudo. Né? Ai, que bom. Aham. Bem, é bom entender a história como capital. É importante. Ainda bem que vocês têm aulas para entender isso, não é mesmo? Ou ainda tinha uma conversa honesta com os alunos, né? Pra você ficar fazendo propaganda. Ah, eu vou botar todo mundo Disclaimer. aqui. Vou descomunicar todo mundo. Disclaimer. Não, você vai fazer propaganda, você vai ser vetado nesse livro. Não. Essa é uma Gente, cadê o controle do ar? Cadê o controle do ar? Senão eu desmaio. Não, você vai caneca. Eu pego lá. Não, pode não. Obrigado. 23. Então, o ponto é ter uma roda. Tá dando pra ela ainda? Ah, ela vai embora? Ah, é claro. Vai pra onde? Ah, tá. Cadê mais gente? Tem mais gente. Quero mais gente. Será que vem mais gente? A Lorena, cadê? Lorena, Gabriel, Rafael.
Gabriel, Rafael, Rapaz, ouvi. estão vindo. Quem mais tá pra vir? Giovana, Ana, Jen também, vem também. Vai faltar cadeira. Elas têm mesmo. Vai faltar cadeira, chega mais cadeira. Marina, segura aí que eu vou pegar mais cadeira. Segura. Gente, podem ir sentando, por favor. Daqui uns 5 minutos a gente começa, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, nossa. Eu vou botar no fim de esquerda. Coração. Você não escutou nada do Não é legal ficar. Não, lá do outro tá feio, né? Não, eu e você do lado. Como assim? Tipo, porque a gente vai ficar passando o microfone É, pro outro. Então acho que a gente fica do lado. É, melhor. Eu peço pra eles irem lá. Aí depois eu tenho que ir vocês e depois vocês vão ter um tempo pra apresentar também. A gente vai ter que ir passando o microfone. Muito obrigada. Puxa todo mundo mais pra cá, ó. Cabe na câmera, puxa. Ó, põe esse aqui mais pra trás, e aí puxa a cadeira aí, Thiago. Ó, tá pegando lá. Uhum. É, Aí. isso, boa. Eu vou começar, não vou esperar. Se Giovana e Ana vem certeza. Colocar a blusa, então ela vem. Não, é a Ana van der Heyden. Ah. Alice já apertou o gravar? É a Bia no dela. Bia, já apertou? Tá bom. Espera só um minutinho, se alguém fala. Estão listos? Sim. Pode começar? Sim. Boa tarde, boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso 7º ciclo de debates discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou a Marina Vendramini, aluna do 3º ano de Relações Internacionais da FACAMP e estagiária da área 2 no CERI-FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, em formatos de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciações científicas. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 3 a 7 de novembro, com 8 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. A mesa de hoje é mais uma edição da tradicional conversa de carreiras do série FACAMP, mas dessa vez em parceria com a Brain, empresa júnior da FACAMP. Passo a palavra para o Thiago, representante da Brain. Boa tarde a todos. É uma honra participar do 7º ciclo de debates discente do série FACAMP. Eu sou o Thiago, aluno do segundo ano de Relações Internacionais da FACAMP e atual vice-presidente da Brain. Hoje trouxemos 2 ex-alunos de Relações Internacionais da FACAMP para contar um pouco mais de suas trajetórias profissionais. Temos o prazer de apresentar nossos ilustres convidados, Maria Rita Favaretto e Renato Filho. Uma salva de palmas, por favor.
Maria Rita é graduada em Relações Internacionais pela Facamp e, durante sua trajetória, ingressou na Michelin em 2020 como trainee. Após um ano, se tornou especialista de projetos de RH e, hoje em dia, atua como especialista de treinamento sênior. Renato Filho, também graduado em Relações Internacionais pela Facamp, passou 8 anos de sua trajetória profissional no Banco IBM e, atualmente, é franqueado Life Planner da Prudential do Brasil. Maria Rita e Renato, nós agradecemos fortemente sua presença e a sua disponibilidade para participar do nosso evento. Muito obrigado. O formato do evento hoje será um bate-papo, com perguntas e respostas, para que seja uma conversa mais dinâmica entre todos. Minha primeira pergunta, para a gente poder começar, é: quem é a Maria Rita e o Renato? De forma breve, como vocês definem e quem vocês são atualmente profissionalmente? Passo a palavra, então, para a Maria Rita ou para o Renato. Quem quiser começar, por favor. Já passou a bola. Primeiro, é um prazer muito grande poder. A gente sempre tem um ditado, né, que a gente fala que o bom filho a casa torna. Então é muito bom a gente poder retornar depois de alguns anos para justamente estender a mão, porque o lugar onde vocês estão hoje nós já estivemos um dia. E quem dera se na nossa época a gente tivesse alguém para ajudar a resolver nossos anseios, nossos medos. Então é muito bom a gente poder voltar para justamente estender a mão para vocês, porque a gente queria que no passado alguém tivesse estendido para a gente também, nesse momento que é muita ansiedade, muita aflição. Se eu pudesse me definir, eu acho que a palavra que define a todos nós é um eterno aprendiz. A gente nada, tudo que nasce grande é monstro. Então a gente vai se lapidando ao redor da vida. Então a gente tem que fazer as coisas com calma e sempre ter uma postura de aprendiz. Sempre vai ter algo novo para aprender, a gente vai ter sempre algo novo para ensinar, a gente sempre vai ter algo novo a melhorar. Então ter uma postura de aprendiz, eu acho que é o que define a gente viver a vida de uma forma mais leve. E aí vocês vão ver que tudo que normalmente vem ao nosso caminho vem para ajudar a crescer e a amadurecer. Então eu acho que essa seria a minha definição, é um eterno aprendiz. Lifelong learning. Isso aí, ó, trabalho com treinamento, tem que colocar mesmo. Bom, obrigada pelo convite, gente, obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Tava super ansiosa já para a gente poder estar juntos aqui conversando. Espero que a gente possa ouvir de vocês também. Tô curiosa para saber quem são vocês que estão aqui também para a gente poder trocar um pouquinho. A facu foi longa, mas foi muito intensa, muito intensa. A gente, assim, eu fico comparando um pouco sobre como era a intensidade de estar aqui, a intensidade do trabalho, são intensidades diferentes, e às vezes eu acho que aqui era mais, dependendo da época. Mas eu me vejo como uma pessoa bastante sonhadora e aberta, assim, sabe? Eu fico bastante empolgada com o que eu vou aprender de novo, cada área que eu vou, cada missão nova que eu tenho, e eu acho que, principalmente, a faculdade de RI, porque hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento no RH, então as pessoas falam, o que você fez na faculdade? Eu, RI, pessoal, como assim? Mas o que você está fazendo aqui, então, né? E aí eu explico, falo, gente, a sensação que eu tinha quando eu saí da faculdade era, eu tô pronta para qualquer coisa, assim, colocar na frente, a gente para aprender, quem fez RI vai dar um jeito e vai estar ali posicionado, né? Vai estar ali conseguindo se inteirar, né, se engajar. Então, eu me vejo como uma pessoa bastante assim, bastante engajada, bastante empolgada de estar vendo qual vai ser meu próximo desafio. E eu acho que isso foi um comportamento que eu tive desde a faculdade e consegui trazendo ele para minha vida profissional hoje, assim, sabe? Então, acho que empolgada é algo que me escreve. Obrigada pelas respostas. Agora eu gostaria de perguntar para cada um de vocês como foi a vida acadêmica de vocês aqui na Facamp. O que vocês fizeram e aprenderam na graduação que foi essencial para a carreira profissional de vocês hoje em dia? Boa pergunta. Vamos lá. O que a gente mais ganha na vida é sempre experiência. Então, nada vence a experiência. A gente passa, e vocês vão passar anos também, a gente passou anos também estudando. Só que tudo que a gente estuda é muito teórico. A gente lê livros sobre história, mas a gente não estava lá vivendo. Estudamos a Segunda Guerra Mundial, a gente não estava lá para ver o que aconteceu, como é que foi a reconstrução, o pós-guerra, depois a crise do petróleo. Então, a gente estuda muito a parte teórica e os desdobramentos que aconteceram, sempre, né, na ótica da pessoa que está escrevendo os acontecimentos históricos e políticos. Mas quando a gente sai da faculdade e ingressa no mercado de trabalho, aí vem a parte prática, porque agora é a gente que tem que tomar a decisão, é a gente que tem que tomar a frente, é a gente que vai ter que ter responsabilidade.
com um projeto, igual a Maria Rita cuida, ou, né, com um cliente, quando a gente cuida. Então, a gente sai do campo teórico e parte para o campo prático. O que vocês têm que aprender com tudo isso? Dentro do teórico, vocês ainda assim vão aprender algumas habilidades que são muito importantes. Então, a Maria Rita falou muito das relações internacionais. Estudando relações internacionais, vocês vão aprender um pouco de cada área do conhecimento humano. Vocês vão aprender um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de sociologia, um pouco de geografia, e vocês vão conseguir mapear várias áreas do conhecimento. Claro que não de forma tão profunda, porque senão a gente estava fazendo direito, senão a gente estava fazendo outro curso. Então, a gente, como analista de relações internacionais, a gente mapeia todas as áreas do conhecimento e a gente sabe relacionar diversas áreas do conhecimento. Então, quando a gente entrou no mercado de trabalho, um dos pontos que mais chamou a nossa atenção é justamente isso, você saber relacionar áreas, muitas vezes, da empresa, que são de diferentes setores, mas você chega e fala, olha, esses setores, eles atuam em áreas diferentes, mas no final do dia, os dois estão conectados, mesmo que aquela conexão não seja de forma tão direta. Então, esse conhecimento amplo de relações internacionais, de você conseguir permear diversas áreas do conhecimento, vai gerar em vocês essa determinada habilidade. Uma outra habilidade, vocês estudam muito economia, vocês vão ter muitas aulas de economia. Quando você estuda economia, o que acontece se a taxa de juros sobe? O que acontece se a taxa de juros cai? Se o câmbio valoriza, se o câmbio desvaloriza? Na parte teórica, é o economês. Mas o que está por trás disso? Vocês vão aprender que cada causa tem uma consequência. Cada ação vai gerar uma reação. E aí, conforme vocês vão adquirindo essas habilidades, esses conhecimentos, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, é só aplicar o conhecimento que vocês já adquiriram. Aí é muito mais fácil. E uma coisa que eu sempre falo, deem tempo ao tempo. Agora é tempo de estudar. Então, não adianta eu querer surtar da minha carreira, porque eu estou no momento de estudo, eu estou na minha fase acadêmica. Então, deem tempo ao tempo. Respeitem. Agora é uma fase acadêmica, então vamos estudar, vamos aproveitar ao máximo que a gente consegue, porque quando chegar a fase de vocês, de fato, ingressarem no mercado de trabalho, essa vida vai ficar para trás. Aí é outra fase que vai começar. São outros desafios e vão ter outras habilidades a serem aprendidas. Fez sentido? Quando a gente fala do como RI ajudou a gente no trabalho, eu vejo claramente, assim, habilidades de pensamento crítico, né, pensamento analítico. Então, às vezes eu não entendo, mas por que é tão difícil outras pessoas chegarem naquela mesma conclusão? Eu não sei o que eu fiz de diferente para me destacar naquilo, né? Às vezes não está tão claro na minha cabeça. E aí, quando eu estou refletindo, eu falo, eu tenho 99% de certeza de que foi a graduação que fez essa diferença, porque é isso, a gente lê muito, a gente é muito criticado nos debates, né? A gente é provocado o tempo todo no curso de RI, então acho que isso fez muita diferença quando a gente fala de pensamento crítico, pensamento analítico, e hoje, trabalhando com treinamento dentro de uma empresa, né, de uma corporação, eu vejo como isso faz falta. E é muito difícil você treinar as pessoas nisso depois que elas já estão no mercado de trabalho, depois que elas já estão atuando. Porque é uma habilidade que você precisa de tempo, você precisa de pessoas especializadas te guiando nisso, né? Então, isso fez muita diferença mesmo. Mas pensando em como foi a minha vida acadêmica, né? Uma das preocupações, inclusive, que eu tive quando eu entrei foi, nossa, o curso é integral, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir, eu vou ter colegas que fazem, sei lá, PUC, que vão estar 2, 3 anos na minha frente no mercado de trabalho, né? Isso foi uma frustração bem grande para mim no começo, mas aí na hora que eu fui percebendo a diferença da qualidade da minha grade curricular para deles, eu fiquei mais tranquila, e eu abracei isso que o Renato falou, que agora é a hora de estudar. Na hora que eu chegar no meu quarto ano, aí a gente faz o noturno e aí a gente foca no estágio, e foi exatamente dessa forma que eu fiz. Eu levei tempo para fazer as coisas, né? Então, fez ali as aulas, né? Tive meu período de estágio, fiz 2 anos de estágio, né? Gostei muito, fiz estágio em compras, tipo assim, e foi legal, porque eu aprendi muita coisa lá, mas não estava relacionado com RI, mas foi ótimo, então, assim, foi uma primeira experiência lá, e eu tropecei tudo no meu TCC, em prazo, tá? Porque em qualidade ele ficou bom, mas em prazo foi um momento muito... Convidada só. Mas foi frustrante para mim, porque durante a faculdade a gente está ali se desenvolvendo, né? Tá ali sempre buscando tirar notas altas e tal. E aí, quando chega no TCC, agora é a hora de brilhar. Nossa, foi um caos.
Foi um caos, foi um banho de água fria para mim, e aí foi exatamente isso que eu fiz, tempo ao tempo. Então, eu foquei no TCC depois e consegui concluir. Então, assim, foram momentos de aprendizado, assim, para mim. Quando eu entrei no primeiro ano, eu comecei na newsletter do OFTA, né? Então, eu participei como redatora no começo e depois fui promovida para... Não conhece? Oh, Deus. Tá. A newsletter do OFT era uma newsletter que a gente organizava dentro do série, né? Então, a gente tinha os redatores, que eram os alunos do primeiro ano, quem estava ali entrando, né, no grupo, e tinha o pessoal que já era mais velho, que já estava ali há 2 anos na newsletter, então que fazia a correção. Então, a gente escrevia textos de geralmente um parágrafo, né? Então, algo curto para poder falar sobre algum tema da atualidade, temas de RI. Então, a gente escolhia uns temas, a gente, né, acho que era quinzenal ou mensal, agora eu não lembro. Quinzenal, né? Não sei. Ah, dá sim, claro que dá. E acho que isso é uma das coisas que me ajudou muito no poder de síntese, né? Porque a gente tinha que escrever em um parágrafo, falar sobre o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia. Então, falar o que é importante só para poder ficar como uma atualização para as pessoas, e a gente mandava por e-mail. E aí era legal também porque tinha diagramação, né? Então, habilidades diferentes que a gente ia desenvolvendo. Então, para mim, a faculdade foi um momento em que eu tentei fazer o máximo que eu podia ali dentro das atividades extracurriculares, porque aquilo me deu muitas habilidades que eram fora do conteúdo, né? Então, eu participei da newsletter do OFTA. Ai, fica a dica, Yel, para começar essa daí de novo. Eu estava aqui querendo saber quem que estava fazendo, porque eu queria receber para me manter mais atualizada de novo. Aí entramos no FAMUN, do FAMUN não saímos mais, que eu acho também que é uma experiência riquíssima. Nossa, acelerou meu desenvolvimento 1000%. Participamos do PAS também, nós dois, né? Aqui, o PAS ainda existe, né? É muito bom também. Renatinho participou do Enactus. Eu não cheguei a participar do Enactus, mas ele era bem bacana também. A gente criou o nosso grupo de trabalho de defesa, né? Que a gente fazia estudos de defesa. Então a gente trabalhava. Esqueci o nome do professor. Não lembro. Não, era um professor que era militar mesmo, era da Cunha Couto, professor Cunha Couto. Então, era legal porque a gente debatia alguns textos sobre a parte de defesa, porque é um tema que a gente tinha interesse e queria aprofundar, né? Então, na parte militar, foi bem bacana também. Então, assim, gente, minha vida acadêmica foi bem focada na minha vida acadêmica mesmo. Na hora de entrar para o estágio, aí sim a gente olhou para fora e entendeu que são espaços diferentes, né? Muito obrigado, gente, pela resposta de vocês, muito interessante. Antes da gente passar para a plateia, né, a gente poder abrir essa roda de conversa mesmo, eu gostaria de fazer 2 perguntas específicas, aí depois a gente pode abrir, tá bom? Bom, a primeira pergunta é, quais são os principais desafios que vocês enfrentam na profissão de vocês hoje? E a segunda é como uma visão de relações internacionais ajuda vocês a lidar com esses desafios. Maiores desafios no profissional, eu acho que a comunicação com as pessoas é uma habilidade extremamente importante e ela é muitas vezes subentendida, né? Subjugada, não, como é que fala? Subvalorizada, né? Mês passado, inclusive, eu dei treinamento na empresa sobre comunicação assertiva, né? E aí a gente na conversa trazia, né? Comunicação assertiva, é um negócio que parece que é fácil. Quando eu vejo um treinamento de comunicação, eu me comunico bem. Nossa, eu faço vários stories no Instagram, eu tenho vários likes, as pessoas gostam, comentam. Não preciso, né? E aí, quando você para ver metodologia por trás de comunicação, como que a gente precisa ter inteligência emocional para conversar com as pessoas, eu acho que essa é uma habilidade que ela é bastante desvalorizada quando a gente olha para ela e que ela falta muito no mercado de trabalho. Então, você ser uma pessoa que consegue estar se comunicando bem, passando a sua mensagem, entendendo o outro, né? Porque comunicar não é só falar, né? Comunicar é você também entender o que o outro está fazendo, se ele está entendendo o que está falando, como ele está se sentindo, né? Então, eu acredito que essa é uma das dificuldades que a gente encontra no mercado.
muito presente. E então essas habilidades, esses soft skills que a gente fala, né, essas habilidades comportamentais, elas fazem muita diferença quando você tem elas no mercado, porque, acreditem ou não, mas elas são mais difíceis de você desenvolver do que a parte técnica, né? Então, eu acho que isso faz bastante diferença. E tudo é aprendido, né? A gente fala que até criatividade é uma habilidade que você pode praticar, pode treinar e pode adquirir. Então, é algo que eu acho que vale a pena investir tempo nisso. E como que a RI fez a diferença para mim? Eu acho que, primeiro, para me dar essa visão geral do mundo mesmo, assim, sabe? A gente vê, hoje em dia, tudo que está acontecendo na mídia, a gente entende o quão essencial é a gente estar por dentro de tudo isso que está acontecendo. A gente, por estar aqui 5 anos falando sobre isso, quando a gente olha alguma coisa que é importante, né, nas notícias internacionais, a gente já sabe o grau de importância e de risco daquilo que está acontecendo. E às vezes pessoas que estão aqui junto com a gente, que não tiveram esse background, eles, tá bom, tá, e daí? E daí que caiu uma ditadura lá? E daí que estão tendo um massacre lá na onde? E a gente fala, não, isso é muito perigoso, isso é muito importante, olha o que a história fez, assim. Então, eu acredito que no meu convívio, isso fez a diferença, de novo, para o meu pensamento crítico, para o meu pensamento analítico, e para ter essa noção de que a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? E que a gente precisa também saber aonde a gente quer filtrar. Porque eu vejo pessoas fora que não fizeram, sem esse background, que ficam, às vezes, muito... como que fala quando você recebe muita informação, né? Eu nem sei para onde eu vou, para que notícia eu vou prestar atenção, então eu prefiro não prestar atenção em nada, né? Então, eu acho que isso também me ajuda a falar, hoje eu vou olhar para isso, eu vou olhar para aquilo, isso é importante, isso não é. Então, acho que isso é muito enriquecedor no dia a dia, assim, sabe? É meio triste também, porque você conversa com pessoas que, na verdade, não dão a mínima para aquilo, e você fala, não é porque você não fez isso aqui que isso não é importante, tá? Então, mas acho que é isso. Eu passei para ela primeiro, porque vocês já vão entender mais ou menos com o que eu trabalho, porque é tão difícil para a gente não pesar o Cleo. Mas quando eu entrei na IBM, que foi o primeiro cargo que ele comentou, eu entrei como analista. E aí, logo de seguida, né, a formação que a Facamp dá para vocês e as habilidades que vocês vão adquirindo, principalmente com relação ao FAMUN, já faz a diferença. Porque a base do mundo inteiro é vendas. Quando vocês forem procurar estágio, vocês têm que saber se vender. E aí a diferença entre uma pessoa que consegue uma vaga de estágio e a que não consegue, muitas vezes não é o currículo. É a forma que a pessoa vai conseguir se vender. É a forma que ela vai falar, é a forma que ela vai se posicionar, é a postura que ela vai ter com o RH da empresa. E tudo isso são habilidades que vocês aprendem no FAMUN. É isso que vai colocar vocês lá na frente. Eu lembro quando eu saí daqui, eu estava na Facamp ainda na época que eu tinha sido convidado para o estágio da IBM. Eu saí daqui, fui fazer o estágio. Eu lembro que estava todo mundo sentado e eu lembro das professoras dando essa dica. Toda vez que você for discursar, você levanta e discursa. Adivinha quem foi o único candidato que levantou e discursou? Adivinha quem ficou com a vaga? Então, nada é por um acaso. E aí eu lembro que a hora que eu terminei, levantei e falei, não, gente, fiz uma apresentação para mostrar qual é o meu background, onde eu me formei, o que eu fiz. A mulher da RH já parou, já olhou, já falou, nossa, esse candidato é diferente. Aí fui eu, botei um slide, falei com a mesma eloquência que a gente fala no FAMUN, terminei, ela falou, ela só fez um check, assim. Resultado, ela falou, a gente tem alguns candidatos que a gente gostaria de entrevistar agora. Meu nome, ela falou, Renato, você foi o primeiro. Eu saí da dinâmica em grupo com a entrevista marcada no dia. Ela falou, pode vir aqui que a gente vai entrevistar você agora com o gerente. Então, isso é o que vai colocar vocês. E adivinha quem estava competindo comigo? Pessoas que são formadas em outras faculdades, na USP, na Unicamp, no INSPER, na FGV, que são outras faculdades de peso. Então, essas habilidades é o que vai colocar vocês lá na frente. Depois eu comecei a trabalhar como analista de dados. O que vai fazer a diferença numa análise de dados? É aquele ponto que a gente estava falando das RIs. Vocês saberem correlacionar dados de áreas diferentes e mostrar para a pessoa como uma coisa impacta a outra. Então, eu chegava e falava assim, olha, o seu time está performando mal dentro da empresa. E está performando mal por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa falava, mas eu não estou vendo a relação. Aí eu falava, então senta aqui que a gente vai analisar. Aí você mostra os dados, apresenta, faz a apresentação, a pessoa fala, não, agora eu entendi. Enfim, conversa vai, conversa vendo, a gente foi crescendo, crescendo.
até que eles botaram eu para cuidar de relacionamento com o cliente. E aí eu fui cuidar de uma das maiores contas da IBM. A IBM tinha uma disputa comercial com o seu maior cliente. E aí adivinha o que vai entrar em vigor quando você tem uma disputa comercial? O que vocês aprendem no FAMUN? Sobre consenso, negociação pura. Eu tive que sentar e falar assim, mas por que a gente está tendo essa disputa? O que a sua empresa não concorda? O que a sua empresa acha que tem que ser o certo? E aí é mesa de negociação. É você e o cliente sentar numa mesa e tentar achar um consenso. É você mostrar o seu ponto de vista, a empresa mostra o ponto de vista dela, e aí vocês vão conversando, olha, isso daqui eu concordo, isso daqui não faz sentido, vamos revisar esses números para ver se dá para melhorar? E conversa vai, conversa vem. Enfim, 3 meses depois a gente resolveu o problema. Adivinha quem resolveu o problema? O formado em Relações Internacionais. A gente resolveu em 3 meses o problema. Em uma disputa que fazia 2 anos na IBM que estava parada. Então, são coisas, só que, por exemplo, para eu poder chegar nesse patamar, levou 5 anos. Por isso que eu sempre falo, deem tempo ao tempo. Todas as habilidades que vocês vão aprender aqui, elas são extremamente importantes. Só que elas vão ser usadas em momentos diferentes. Quando eu estava numa entrevista, vocês vão precisar usar a habilidade de vendas. É a mesma coisa que vocês fazem. Quando vocês vão discursar, você tem que fazer as outras pessoas comprarem a ideia do discurso de vocês. Entrou dentro da empresa, são outras habilidades, saber relacionar dados, saber analisar dados, e aí vocês vão crescendo. Alguns de vocês vão trabalhar igual comigo, atendimento ao cliente, outros vão acabar na parte financeira. A gente tem muitos amigos nossos que trabalham, por exemplo, o Dota, ele é analista financeiro da Ambev, por exemplo. Então, tem vários ramos que vocês podem seguir uma vez dentro do mundo corporativo. Então, são habilidades que vocês vão aprendendo. Qual que era a outra pergunta? Como que a gente ajudou? Ah, é, boa. E eu acho que o QRI mais ajuda nesse sentido. Vocês vão aprender habilidades que para vocês é muito engraçado isso, porque nesse momento, para a maioria de vocês, parece que não faz diferença. Porque no fundo, é um faz de conta. Você está simulando. Você não está lá na ONU. Você está simulando como se você estivesse na ONU. Então parece que fala, nossa, mas é um faz de conta. Eu falei, mas é um faz de conta que vocês não vão colher agora o benefício disso. É lá na frente que vocês vão colher. Hoje vocês vão ter, tem gente que tem medo de discursar em público. Só de você pegar o microfone, a pessoa já começa a tremer, já fica um pouco insegura, já começa a se encurvar, aí a pessoa já começa a abaixar. Só que isso, numa entrevista de emprego, vai colocar vocês para trás. Então, quanto mais cedo vocês forem familiarizando com o FAMUN, vocês já vão pegar o hábito de botar, sentar com o peito aberto. E aí vocês vão conseguir discursar. E é isso que vai fazer a diferença na hora de uma entrevista. Mas, assim, não precisa ter desespero também. É aquilo que a gente sempre fala. Deem tempo ao tempo. Essa geração de vocês é muito imediatista, então eu tenho que aprender essa habilidade para ontem. Calma, a gente não aprendeu para ontem. Levaram anos. A gente entrou no FAMUN no primeiro ano de faculdade. A gente virou SG no terceiro. Foram 3 anos crescendo, 3 anos com as professoras passando feedback. Olha, tem que ajustar a postura, tem que ajustar a fala. Não é assim que um candidato se porta, não é assim que você escreve um texto que vai para a ONU. Foram 3 anos de feedback para a gente poder chegar onde a gente chegou. Então, tudo a seu tempo. Vai vindo umas memórias assim, né? A gente vai vendo. Você falou como que é importante esse negócio da postura, né? Quando eu fiz a minha entrevista para o estágio que eu passei, eu estava lá na salinha esperando, né? E aí chegou uma pessoa. Ele não era nem a pessoa que ia me entrevistar, não era nem a pessoa que ia ficar comigo como tutor, era um dos compradores de lá, mas eu não sabia disso na hora, né? Ele chegou só, você quer a candidata? Na hora eu levantei, dei a mão, falei assim, oi, prazer, Maria Rita. Aí ele, prazer, né? Você deu a mãozinha, foi embora. Aí a pessoa que ia me entrevistar chegou, fez entrevista, passei. Quando eu cheguei lá na primeira semana, esse comprador chegou para mim e falou assim, eu sabia que era você que ia ser escolhida. Eu falei, você sabia? Ah, eu senti. Ele era desses, né? Senti. E quando eu te conheci, eu voltei para a sala e falei, é ela que eles vão escolher. Mas por quê? Ai, na hora, a sua postura já chegou me cumprimentando, assim, diferente de todos os outros. Eu falei, gente, mas eu só fui educada, só fui, né, presença ali, e que para mim era um negócio completamente natural e para ele fez tanta diferença. Então você começa a perceber quem são as pessoas que estão concorrendo ali com você, né? Mas é isso que o Renato falou, é um negócio mais natural, é um negócio que a gente vai fazendo e vai adquirindo, né? Mas coisa, né? Quando eu saí da IBM, olha essa que coincidência. Quando eu saí da IBM, hoje eu trabalho com a Prudential. Quando eu saí, lá na Prudential você faz um processo seletivo também, que eles fazem a apresentação da empresa, é uma palestra de 2 dias. No primeiro dia de palestra, você senta, todos os candidatos sentam, porque é obrigatório assistir a palestra.
E a pessoa que é responsável pelo escritório, ela analisa o comportamento de todos os candidatos. E aí, conversa vai, conversa vendo, fui assistir a palestra, terminei, fui embora. Na semana seguinte, a pessoa que está sendo responsável pelo seu processo de captação, ela te liga para perguntar o que você achou da experiência da palestra. E ela ligou para mim e falou, eu queria saber o que você achou da palestra, se você achou interessante, se você achou bacana. Falei, achei interessante. Ele falou, pode contar por que eu tô te ligando? Falei, pode. Ele falou, porque a gente tinha lá 30 candidatos. Ele falou, o líder do escritório, ele normalmente bate o olho, porque tem 10 anos de experiência nas costas, ele já sabe quem tem perfil e quem não tem. Aí ele falou, olha, ontem a gente fez a palestra. Ele falou, eu acho que a única pessoa que tem o perfil parecido é aquele rapaz ali. Adivinha quem era o rapaz ali? Era eu. Ele falou, a gente estava conversando no almoço e ele falou, acho que a única pessoa que tem perfil para trabalhar aqui é aquele rapaz, porque era o único que sabia se comportar, sabia falar bem, tinha a compostura do que a gente espera de uma pessoa que vai atender clientes. Ele falou, eu acho que aquele rapaz é o que a gente precisa. Não é à toa que eu passei. Então, não é coincidência. A Maria Rita tem a mesma história, eu tenho a mesma história. Ou pessoas que trabalharam com a gente têm a mesma história. De novo, é uma coisa que vocês fazem hoje para colher lá na frente. Não significa que amanhã a Ambev vai aparecer aqui, vai bater na porta. Nossa, precisava de alguém igual você. Não é assim. Deem tempo ao tempo, mas o fruto vai vir lá na frente. Eu adoro falar de processo seletivo, porque eu fiz vários, fui recusada em vários também, então tem várias histórias. Mas quando eu fiz os processos seletivos, eu lembro que assim, era um nervosismo geral, assim, enquanto a gente estava ali o tempo todo fazendo prova de inglês, prova de lógica, prova de não sei o que das quantas. Aí tinha processo seletivo que era só uma entrevista, tinha outros que era... teve um que eu fiz que era uma semana inteira, na semana do saco cheio, e eu não passei. Nossa, eu fiquei brava. Mas... e agora ainda tem... Antes não tinha o online, né? Então agora você ainda faz a entrevista online também, deve ter, né? Para o estágio. Então, assim, é um negócio que é chato da gente fazer, né? E eu lembro que era o tempo todo assim, eu colocava um terninho, eu ficava mais, né, preparada. E quando eu terminei o meu estágio e fui fazer o processo seletivo de trainee, que era o que eu tinha vontade depois da faculdade, foram 3 etapas. E aí eu lembro que foi uma que a gente fez com mais outras 30 pessoas, aí passou para a próxima, foi um painel, e eu lembro que no painel eu fiquei super nervosa, porque foi uma dinâmica de grupo que eles fizeram, e o meu grupo, na hora de apresentar, eles começaram a fazer pergunta, o grupo foi todo quebrando. Foi todo quebrando do tipo, não, mas vocês não tinham escolhido isso? Aí o grupo, mas questionando como se fosse a resposta errada, né? Aí o grupo começou a quebrar, tipo, não, realmente, eu preferia fazer isso, o outro falou, eu preferia fazer aquilo. Aí perguntaram para cada um do grupo, vamos falar direito, o que cada um gostaria de ter escolhido ali na hora, né? Falei assim, gente, com o tempo que me foi dado, com as informações, eu vou manter minha opinião, né? Aí o que ficou parecendo? Que eu, com a opinião ruim, convenci o grupo a ficar com a opinião ruim. Eu saí de lá falando, vou embora, eles vão achar que eu sou péssima, porque, né, foi super ruim a experiência ali, né? Aí voltei para a última fase, né? Falei, acho que alguma coisa eu fiz certo. E aí, na última fase, foi um painel que a gente teve que apresentar, e eu lembro da minha sensação de, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu dei o meu melhor ali. E hoje eu busco momentos em que eu me sinto dessa forma de novo, porque eu lembro que eu apresentei, e eu estava tão nervosa, era Natal. Aí eu estava tão nervosa que eu dei tchau de beijinho para todos os diretores que estavam assistindo o painel. Eu saí de lá, minha mãe estava esperando que ela tinha me levado. Eu falei, mãe, acho que eles acharam que eu fui um furacão, assim, porque eu entrei e saí, e eles ficaram, o que aconteceu aqui, né? Então, ou eu fui muito bem ou muito mal. Mas eu lembro de ter saído com essa sensação do tipo, eu apresentei, eu dei o meu melhor para a apresentação, se eles quiserem que eu esteja lá, ótimo para eles, mas se eles não quiserem, não tinha nada além que eu podia ter feito. Então, eu tô com a minha consciência tranquila. E hoje, no meu trabalho, que por sinal, passei onde eu tô, gostaram, então, do furacão. Mas hoje é esse sentimento que eu tenho que buscar sempre no que eu estou fazendo, assim. Eu vou fazer alguma apresentação para algum cliente, para algum treinamento que eu vou dar, para algum diretor. Eu dou o meu melhor ali na hora de me preparar, apresento e é aquilo. Essa é a minha consciência tranquila. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Quando eu estava fazendo os meus processos seletivos, esse foi o último processo em que eu me senti tranquila. Todos os outros eu dava dor de barriga toda vez.
Então, ainda mais agora, eu tenho certeza que deve ser mais difícil ainda por conta dos online, a quantidade de pessoas que tem para se inscrever, para concorrer, deve ser mais ainda. Estou vendo umas cabecinhas assim, então eu imagino que deve ser verdade. E eu sei que é verdade porque hoje eu trabalho com um programa de trainee com um programa de estágio na empresa, então eu fiz os processos seletivos dos estagiários. Toda vez que eu abro uma dinâmica, eu começo, gente, tá tudo bem, vamos fazer um quebra-gelo aqui para vocês se sentirem mais tranquilos, porque a gente está aqui, não quero que seja uma experiência ruim para vocês, né? Porque mesmo que você está ali fazendo um processo seletivo, você tem alguma coisa que você vai sair que você aprendeu de lá. Então, isso que é o bom do processo seletivo. Você pode não ter conseguido aquela vaga, mas você não saiu de lá zerado. Você já está melhor do que quem não prestou, nem prestou, né? Então, respirem e saiam de lá pensando o que eu aprendi hoje daqui. E aí vocês vão usar isso para a próxima. E eu tenho certeza, gente, quando é para ser, vai dar. E se não deu, não era para ser. E é melhor assim, sabe? Então, confiem que vai dar certo. E a gente abre vagas para o processo de estágio. Aquelas brincadeiras. Bom, Porque eles estão desesperados achando que só tem o que caiu agora. Não, Nossa, mas tem processo de estágio abrindo durante todo o ano. A gente mesmo, a gente fazia abertura spot, né? Então, à medida que precisa de estagiário, abre, né? Então tem empresa que trabalha assim, então eles vão abrir durante todo o ano. E tem empresa que faz o padrão, né? Que agora a gente está acostumando fazendo isso, que é abrir uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo, que aí abre 5 vagas, 6 vagas, mas aí um estagiário saiu, precisa repor, vai abrir durante o ano. Então, o processo tem a rodo. obrigada, gente. Muito interessante as respostas de vocês. Como a Paty falou, muitas pessoas aqui estão passando por isso agora do processo seletivo, então foi muito tranquilizante. Tranquilizador? Tranquilizante. Agora vamos passar para as perguntas da plateia. Vamos fazer uma rodada de 2 em 2 perguntas para que os nossos convidados possam respondê-las em conjunto. Aqueles que gostariam de fazer uma pergunta, por favor, levantem sua mão para que a estagiária Bia leve o microfone até você. Não esqueçam de se apresentar ao fazerem a pergunta e obrigada. Bom, boa tarde, Renato. Boa tarde, Maria Rita. Gostaria de agradecer por esse momento, né? É um momento muito especial para todos nós, né? É um momento muito tranquilizador, né? Ter vocês aqui contando a experiência de vocês e para a gente saber um pouco mais, né? Ter vocês como referência. Então, é muito importante esse momento para nós. Bom, a minha pergunta, não sei como eu vou formular ela, mas vamos ver se vocês vão entender. O que eu tenho medo, assim, de no futuro, é que a gente sempre hoje em dia a gente está muito entrelaçado com o meio acadêmico. E é algo que, assim, sempre dá um gás, assim, do aluno de relações internacionais, de querer mudar o mundo e tudo mais. E o que eu queria saber é se no dia a dia de vocês têm contato com algo, além das notícias, né, em relação ao mundo acadêmico, se vocês fazem alguma coisa relacionada a isso, se tem realmente assuntos relacionados a relações internacionais no seu dia a dia, porque o meu medo é realmente chegar no futuro, entrar numa empresa e ficar realmente alienado ao mercado e esquecer, assim, realmente do meu propósito atual, sabe? Então, é mais isso, assim, nesse sentido. Obrigada. Boa tarde. Bom, eu queria saber, vocês já deram vários conselhos aqui, né? Eu sou a Sofia. Prazer, eu estou no primeiro ano de RI. E aí, eu queria saber, assim, vocês já deram vários conselhos, falaram várias coisas aqui que eu acho, assim, mudou minha cabeça. Mas eu queria, assim, o que vocês gostariam de ter escutado, se vocês estivessem no lugar, assim, nessa época, sobre o mercado de RI especificamente, assim, né? Porque antes de eu entrar aqui, todo mundo falava, o curso é apaixonante, é incrível, mas você nunca vai trabalhar com isso e tudo mais. Então, eu queria saber, assim, o que vocês gostariam de ter escutado e saber antes. boa. Eu vou começar, aí a Ritinha ajuda, mas eu estava pensando no discurso que eu ia fazer com esse tipo de pergunta, que eu acho que é o que mais pesa para todos vocês. Eu acho que uma frase que acalma todos nós é: tudo bem errar, e tá tudo bem, não vai acontecer nada. É normal errar, a gente vai errar ao longo da vida.
Nós tivemos colegas que fizeram relações internacionais com a gente, se formaram e hoje estão fazendo veterinária. A pessoa não se encontrou em relações internacionais, que é a Vitória Chequeleiro. Inclusive, ela foi SG do FAMU, inclusive, viu? E ela não se encontrou. Agora, por exemplo, tem gente que fez relações internacionais com a gente, está trabalhando na ONU. Tem gente que fez relações internacionais com a gente, está trabalhando num consulado. Tem gente que fez relações internacionais com a gente, está trabalhando no mundo corporativo, igual eu, igual o Dota, que a gente comentou, igual a Maria Rita. Então, relações internacionais é uma vasta gama de oportunidades. Tem gente que estudou com a gente, que virou professora, a Rúbia Marcucci, a Paty Borelli, eram todas alunas de RIs, viraram pesquisadoras, viraram professoras. Então, assim, dentro de RI, tem uma gama muito alta de carreiras que vocês podem seguir. Como é que vocês vão saber o que é para vocês? Tentativa e erro. Então, é aquilo que eu falei, é a postura de aprendiz. Por exemplo, algumas vezes, alguns de vocês têm mais claro o que vocês querem. Por exemplo, quem de vocês gosta muito de estudar? Eu gosto de ficar 8 horas lendo livros de história desse tamanho, sentado lá na biblioteca. É claro que uma pessoa que tem esse tipo de perfil já tem indícios de que provavelmente seguiria uma carreira acadêmica. Agora, quem já começa, nossa, vai ter que ler tudo isso, tipo, e como é que eu vou botar isso em prática? Aí você já começa a ficar meio incomodado. Você fala, mas eu vou usar isso quando? É uma pessoa que tem um perfil um pouco mais prático. Já é um indicativo de que essa pessoa tem um perfil atrelado ao mundo corporativo. E aí, conforme vocês forem crescendo, vocês vão adaptando conforme a realidade e o contexto que vocês procuram. Mas nada vence a experiência. Então, eu não sei se eu sigo acadêmico ou se eu sigo corporativo. Faz um estágio no 4º ano, para você ver como é que é o mundo corporativo, para você ver o que é ter meta, o que é ter chefe, o que é ter gerente, o que é ter colega de trabalho, o que é ter meta para bater, o que acontece se você erra no mundo corporativo, o que é quando você acerta. Mas, eu não sei se o mundo acadêmico ou não. Tenta um mestrado. Tem muitos dos nossos amigos que fizeram um mestrado fora, e mesmo fazendo um mestrado fora, ainda trabalham em organizações, em mundo corporativo. Então, não existe um certo ou errado. Cada um de vocês vai se encontrar naquilo que vocês têm mais facilidade para fazer. Agora, a gente não pode responder por vocês. Então, cada um de vocês vai ter que se descobrir. Uns vão descobrir mais rápido, por exemplo, normalmente quem não gosta de aula vai ter um perfil mais empreendedor. Então, vai abrir uma consultoria de relações internacionais. Normalmente, é os alunos que mais dão trabalho. Pega os alunos que mais dão trabalho, aqueles que não conseguem ficar parado na cadeira, que gostam de trabalhar, o mais inquieto, mais enérgico, é o galera que vai fazer a empresa. Tem um aqui do lado, né, inclusive, que já montou, né, que está montando uma. Então, com o passar do tempo, vocês vão começar a aprender coisas sobre vocês mesmos. E aí vocês vão falar, tipo, nossa, eu amei discursar. Será que eu devo seguir uma carreira como um palestrante, como um educador? Tipo, nossa, eu adorei entrar no meio corporativo, eu tenho meta para bater, eu tenho chefe, eu tenho prazo, eu adoro aquela pressão da gente estar no final do mês, tem que bater a meta. Provavelmente você é uma pessoa que tem um perfil mais corporativo. Então, com o tempo, vocês vão aprendendo. A gente tem colegas nossos que trabalham na Unicef, a gente tem colega nosso que está na Itália, trabalhando na... O que fica na Itália? Essa mesmo. A gente tem outros que estão em Genebra, é esse mesmo. E todos eles eram ex-colegas nossos. Hoje que estão na Unicef, na Organização Mundial do Trabalho, estudaram com a gente. Só que a gente também tem colegas que estão no meio acadêmico, o Guilherme Matos, Paty Borelli, a gente tem outros que estão no mundo corporativo, igual a gente. Então, deem tempo ao tempo. Isabela e Gabriele, né? Sofia, por que eu pensei nisso? É 1º ano e 2º, tá. Vou responder a primeira da Sofia, porque o Renato começou e depois a gente vem. Mas te falar também que, assim, eu era, e ainda sou, apaixonada pelo mundo acadêmico e pelo FAMUN, assim, eu fiz, não vou falar que eu fiz cursinho, mas eu fiz aquelas provas do Itamaraty, né, porque eu queria prestar, né, estava toda focada nisso numa época da faculdade. E eu acho que, assim, se você quer ir para esse mundo, tem caminhos, né? O único caminho não é a ONU, né? A gente tem diversas outras instituições, organizações, né? E quando acho que foi meu 3º ano, eu queria muito testar isso. E aí eu me inscrevi cegamente, assim, falei, vai que, né? Porque eu sou dessas, ou não, eu já tenho. E aí depois eu lido com o problema se ele vier. E eu me inscrevi para fazer estágio numa parte, né, não pode mais falar braço de pesquisa, antes falava braço de pesquisa, numa...
que eu posso substituir agora? Numa organização de pesquisa da ONU, lá em Brasília. E aí eu recebi um e-mail falando, vamos fazer uma entrevista. Eu falei, oxe, tá bom. Aí a gente fez a entrevista, e aí eu recebi um e-mail falando, você passou? Eu falei, e agora? Ferrou. E aí eu fiz esse estágio, foram 4 meses, lá em Brasília, que aí deu certo de acumular com, né, que a gente termina sem exame e já libera ali em junho, né? Então eu consegui ficar junho, julho, agosto e setembro, deu um bem bolado, né? Eu consegui conversar com a faculdade, eu entregava os projetos, eu nem lembro como que foi, na verdade, foi um surto, mas deu certo. E aí eu fiz esse estágio lá na ONU, foram 4 meses, é um instituto de pesquisa lá de Brasília, e foi super bacana para poder conhecer um pouquinho mais, ter mais contato com pesquisa, com esse tipo de coisa, vi que estava gostando mesmo. Aí o problema foi que eu entrei no estágio e eu amei o mundo corporativo. Me apaixonei. Falei, não quero mais sair daqui. E eu não sou uma pessoa que é totalmente vidrada em meta, esse tipo de coisa, porque eu acho que isso é um perfil muito vendedor. E eu fiz estágio em compras, né? E eu lembro que assim, olha, gostei de compras? Gostei, faria carreira? Talvez. Mas assim, não sei se eu amei, mas eu sei que eu odiei vendas. Aí tudo bem, aí eu pensei o processo seletivo do trainee, e aí eu entrei e eles têm job rotation, né? O que é ótimo, porque você conhece várias partes da empresa. Mas eu fui descobrir na hora que eu ia começar onde? Em vendas. Eu falei, puta que bosta. Mas tudo bem. E aí eu fiquei 9 meses em pós-vendas lá, né? E foi super bacana, porque deu para aprender muito mais sobre o negócio da empresa, né? Depois eu saí de lá e, assim, hoje eu sei que eu não quero voltar para vendas, mas o mundo corporativo em si eu adoro, né? Como ele funciona, e eu não tenho vontade mais, é um sonho que ficou, é uma outra vida que poderia ter sido, assim, sabe? Mas tudo bem, eu pude experimentar um pouquinho dos dois, né? O FAMU, enfim. E eu sinto falta, eu gosto do acadêmico, eu gosto de estudar, né? Então, eu estava sentindo falta disso. Aí hoje não, né? Uns meses atrás, eu me inscrevi e eu comecei uma pós. Então, hoje eu estou aqui, estou trabalhando e estou estudando também, ali uma vez por mês, né? Uma vez por mês, tem lá aula presencial, que você fica com o professor, é um negócio diferente. E volta um pouco, assim, porque eu vivia na faculdade, né? E foi engraçado, porque nas aulas que a gente teve um professor de economia comportamental que ele falou sobre a era das revoluções, Hobsbawm, não sei o quê. Aí ele perguntava para a sala, quem aqui conhece? Ninguém sabia, mas eu sabia, porque eu fiz RI. Então, para vocês verem quão atual é esse tipo, era uma pós para gestores, né? Eu tinha lá líderes de diversas áreas, tinha RH também, e a gente estava falando sobre Hobsbawm. Então, assim, olha quão atual é o conteúdo que a gente está aprendendo, né? E não essa foi uma menção, mas ele fez mais umas 2, 3 que ele falou sobre pensadores que eu reconheci da faculdade. Falei, nossa, eu não sabia que era gente tão grande que eu estava estudando na época que eu estava estudando. Tudo isso para dizer que experimentar é ótimo. Então, experimentem e não tem um caminho ou outro. A gente consegue encontrar um meio termo. A ONU não é o único caminho. Ser diplomata não é o único caminho para você continuar na diplomacia. Então, dá para achar bastante coisa por aí. Tá? E respondendo a Gabriele, né? Como que a gente mantém o RI hoje na nossa vida, né? Então, eu acho que o contexto político que a gente vive faz a gente se manter atualizado, né? Então, hoje, eu tenho muito mais consciência do que está acontecendo, da noção do que está acontecendo, por exemplo, Palestina e Israel hoje, do que outras pessoas. Eu consigo conversar de um nível mais avançado, e eu acho que isso é super interessante. E eu vou confessar que eu tive uma perda, assim, quando eu entrei no trabalho, quando eu comecei a me focar totalmente no trabalho, eu me desconectei um pouco da faculdade, do tema de RI mesmo, e eu sentia muita falta disso. E de uns anos para cá, eu comecei a voltar, falei assim, gente, eu sabia falar isso super bem. Por que eu tô tão um pouco desconectada com isso? Deixa eu voltar a olhar para as notícias, deixa eu voltar a olhar para isso. Então, assim, eu tive esse período assim, sabe? Mas eu acho que a gente é feito disso também, né? E serve para a gente lembrar do porquê que eu escolhi fazer RI, por que eu gostei tanto da faculdade. Se eu gostei tanto das matérias que eu tinha naquela época, e eu não estou vendo nada disso hoje, então como que eu posso me achar? Então, eu acho que é mais nisso. Tem um projeto na empresa que eu faço parte, que é um voluntariado, que a gente dá aula para crianças sobre temas de educação, e eu acho que isso
me conecta um pouco com isso também, mas e eu não estava mentindo quando eu falei que eu queria receber a newsletter do Ofta de novo, porque eu queria me manter atualizada, e uma das coisas que eu estou colocando para o ano que vem, como uns to-dos meus, é tentar voltar a praticar a escrita com os temas de RI, porque eu acho que praticar a escrita é importante, ajuda na síntese, e eu me sentia muito mais atualizada naquela época do que eu estou agora, então eu quero voltar a sentir isso de novo, sabe? Então, quem sabe, se vocês criarem a newsletter de novo, manda para mim. Perdão, eu esqueci de te responder. Quando for assim, você me lembra, viu? Porque a gente esquece mesmo, a idade vai chegando e a gente vai esquecendo, mas é um bom ponto. Isso que a Ratinha falou, a gente usa RI todos os dias. E todo mundo usa. Vocês usam, os pais de vocês usam, os avós de vocês usam, todo mundo usa. A pessoa só não tem consciência disso. Porque toda decisão que vocês tomam é baseada ou em dinheiro ou em política, que é a base do estudo de vocês em RI. Então, o curso que vocês fazem é uma decisão que tem um impacto político e econômico. A decisão de vida dos seus pais tem uma decisão política e econômica por trás. Então, RI permeia tudo. Vocês devem estudar, não sei quem aqui já estudou a Revolução Industrial. A primeira, quantos anos levou a primeira Revolução Industrial? Vocês lembram? Vamos ver quem tá aí. Essa eu lembro. Pra gente se sentir bem, né? Quase. A Ritinha falou 200 anos. Mas não, durou 50. Ainda bem. Quem lembra do período? 1780 a 1830. Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial levou 50 anos para sair. Depois veio a segunda, depois veio a terceira. E alguns economistas dizem que a gente está possivelmente numa quarta. Durante os 50 anos, vocês acharam que eles sabiam que eles estavam numa revolução industrial? Ou esse termo foi inventado depois, pelos historiadores? Vocês não acham que hoje estão tendo transformações econômicas e políticas que historiadores no futuro vão escrever sobre esse período? E a pergunta é o que nós estamos fazendo com isso. Então, quando vocês entrarem, por exemplo, no mundo corporativo, uma das grandes mudanças que vocês vão ver é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial ajuda um analista de relações internacionais? Como é que você usa a inteligência artificial a seu favor? Por exemplo, você como pesquisador. Vocês já tiveram aulas de cenários econômicos, por exemplo? Acho que nem todo mundo ainda, porque tem gente do primeiro ano. Vai ter uma matéria que vocês vão estudar cenários econômicos, que são simulações que vocês vão fazer. Você não acha que a IA consegue calcular muito melhor do que a gente a probabilidade de uma guerra em Israel prejudicar, fazer a queda da bolsa, por exemplo? Então, no momento em que as pessoas estavam vivendo a história, elas não sabiam disso. Porque a história foi escrita por pessoas que sobreviveram à história e que escreveram o período lá de trás. Então, a gente usa relações internacionais todos os dias, porque todo dia a história está sendo escrita. E essa história um dia vai ser contada por alguém. O nosso papel, né, dentro do mundo corporativo, dentro do mundo acadêmico, é saber se antecipar. Então, se eu sei que o mercado está indo para esse caminho, eu vou me antecipar. Deixa eu estudar sobre inteligência artificial. Deixa eu me programar para ver como é que eu consigo usar isso no meu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença de vocês lá na frente. É isso que muitas vezes bota uma pessoa lá na frente. E assim, é aquilo que eu comentei com vocês no começo, postura de aprendiz. Não há nada que a gente não tenha que aprender. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E não há nada que uma pessoa não possa te ensinar. A gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo para melhorar. A disposição é o quanto que vocês estão abertos para isso. Tem conhecimentos que vão vir muito fáceis. Hoje, se você abre o seu YouTube, tem um monte de professor de analista de relações internacionais fazendo análise, tem professor de economia, professor Rock, aquele outro lá do INSPER, tem uma série de professores. Então, o conhecimento hoje, ele é muito acessível. Agora, basta a gente querer procurar, ter acesso e saber dosar. Tranquilo? Na medida da carreira. Muito obrigada pelas respostas. Agora a gente pode passar para mais 2 perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Luara, eu sou aluna do 3º ano de RI. Primeiro, eu queria agradecer vocês pela presença. Eu estou no processo que vocês falaram de estágio e o que eu posso dizer é que eu compartilho do mesmo sentimento da Marina, porque é muito reconfortante assim, esse bate-papo nesse momento, porque realmente é uma competição muito intensa, tanto em sala de aula quanto com os outros cursos.
e saber que toda a nossa turma e todo mundo que está no terceiro ano está compartilhando desse momento, mas também são nossos competidores, não fica muito saudável assim. Mas o que eu queria perguntar é se no final desse ano ou no início do ano que vem, eu e os meus colegas, a gente tiver a oportunidade de escolher onde a gente pode estagiar e tudo mais, qual é a visão de vocês sobre o mercado hoje em dia, no sentido, é mais valorizado uma empresa que tenha um grande nome, ou vocês priorizariam a área de atuação de vocês? Mesmo que, e sendo uma pessoa que gosta de muita coisa e que é de RI, sim, estou trazendo para o lado pessoal, mas se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, acho que seria muito importante. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guadalupe, eu sou do primeiro ano de RI. A minha pergunta vai mais guiada para quem escolhe RI, geralmente procura um cenário mais amplo de atuação. Procura ter várias opções, ou talvez não ter que decidir isso num primeiro momento. Aí eu queria perguntar como vocês se acharam no que vocês fazem hoje, se foi uma coisa que vocês decidiram durante o curso, ou se valeu de alguma coisa que vocês aprenderam e vocês falaram, nossa, eu aprendi tal coisa que me levou até onde eu tô. E eu queria saber mais também como vocês acham que as coisas que a gente aprende, como o cenário global, visão de mundo, avaliação no mundo das relações e tudo mais, como isso influencia no que vocês fazem hoje. Se vocês poderiam trazer uma coisa mais assim. Obrigada. Guadalupe e Luara. Tô ruim de nome hoje, gente, foi mal. Eu tenho bem esse perfil de generalista, assim, também, sabe? E eu posso dizer que a terapia ajudou muito, e ainda ajuda, porque eu ainda tenho essa questão de que, às vezes, a gente sente que se eu abro uma porta, eu tô fechando várias, né? E eu tô descobrindo que não é tão verdade isso, assim, sabe? Porque, às vezes, eu consigo voltar para outras coisas, né? Então, essa flexibilidade me tranquiliza, né? Porque quando eu estava nesse período, eu também tinha essa visão do tipo, se eu escolher isso, eu não posso ir para aquilo nunca mais. E não é verdade, né? Eu entendi que experimentar faz bem, e se eu não for, eu nunca vou saber, né? Pensando em empresa ou área, quando a gente está no mercado de trabalho, o nome da empresa ajuda, tá? Eu não vou mentir, né? Quando a gente vê, fulano trabalhou na IBM, trabalhou, ajuda, né? Mas às vezes não é o foco nesse primeiro momento. Porque eu acho que nesse primeiro momento o nosso foco é aprender, sabe? Eu fiz estágio na Ródia, que é uma indústria química aqui de Paulínia, mas não necessariamente eu acho que o nome Ródia, o nome Solvay, foi alguma coisa que me impulsionou quando estava fazendo outras entrevistas. Eu acho que eu tenho certeza que o que eu aprendi ali no meu estágio de compras foi, com certeza, o que me garantiu, né, conseguir estar onde eu estou hoje. Né? Se eu tivesse ido na empresa aqui, que não sei o nome, mas tivesse tido essa mesma experiência, eu acho que é isso, não teria feito a diferença. Então, eu acho que o nome nesse primeiro momento não é o foco. O foco agora é o que você quer aprender na área. E quando eu falo na área, eu acho que é mais sobre as atividades. Por isso que eu acho importante, na hora que vocês estão na entrevista, perguntar como seria o meu dia a dia no estágio, né, para o entrevistador. Que atividades que eu estaria fazendo, né? Eu vou estar conseguindo acompanhar o meu tutor no que ele estiver fazendo, ou eu vou estar ali só para abrir pedido e processar o negócio no sistema? Porque, de novo, isso também faz parte. E isso é uma coisa que a gente tem tido bastante dificuldade no mercado, com o nível de estagiário e analista júnior, porque a gente tem recebido bastante gente que né? Mas a gente tem que passar por isso. Eu tenho que passar por processos que vai ser mais burocrático, porque depois eu vou chegar lá, né? Não dá para a gente pular etapas. Então, acho que é mais interessante você focar no que você está buscando aprender, qual que é a experiência que você quer ter no estágio,
e ver se você consegue, dentro da entrevista, ver se é aquilo que você vai encontrar lá, né? Então, acho que, respondendo um pouquinho dessa pergunta, é isso, assim, tira o peso da empresa, sabe? Quando a gente se inscreve nessas empresas grandes, tem 1 zilhão de candidatos. E aí você não ter passado não quer dizer que você não era boa, mas quer dizer que tinha 50 mil inscritos. Se um passou, os outros 49.999 eram ruins? Com certeza não, sabe? Então, eu acho que é estar aberto a isso, assim, sabe? E eu vou falar que o primeiro estágio que eu passei foi que eu fiquei. Eu falei, não ligo para nenhuma outra das entrevistas, não vou fazer mais entrevista, é isso que eu. E deu bom, sabe? Isso é boa. E são experiências diferentes também, porque você trabalha numa empresa grande, você vai ter uma burocracia X. Você trabalha numa empresa familiar, uma burocracia Y. Então, você vai agregar do mesmo jeito, né? Se você trabalhou numa empresa pequena e vai trabalhar numa grande, você sabe como que a pequena funciona, diferente de alguém que já começou na grande e está sempre lá, sabe? Então, dá pra gente ganhar de todos os lados. Você quer falar dessa pergunta e depois a gente vai para outra? Verdade. Deixa eu aproveitar. É bom, acho melhor assim, porque senão a gente esquece, né? A idade vai chegando, gente. Pra chegar para todo mundo. E isso é muito importante, né? O nome, ele sempre pesa. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia. Você prefere um médico do Albert Einstein, com 50 especializações, ou você prefere um médico de um hospital lá do Mato Grosso do Sul, de uma cidade do interior? Onde vocês vão fazer a cirurgia? É óbvio que vai todo mundo no Einstein. Então, o nome, ele vai carregar um peso, porque o nome, ele representa status. E status representa o que aquilo significa para a sociedade. Então, por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, gente, eu sou o vice-presidente do Itaú, por exemplo. Você vai falar, nossa, por quê? Porque o nome vice-presidente carrega um peso. Então, é a mesma coisa eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu trabalhei como assessor do secretário da ONU, por exemplo. Você vai falar, tipo, nossa, meu, o cara trabalhava como assessor do secretário da ONU. Porque o que está por trás disso? Qual que é a primeira pergunta que vocês vão fazer? O que esse cara tem que fez ele chegar a trabalhar para o vice-secretário da ONU? Então, quando você fala, tipo, eu trabalhei numa empresa tal, eu fiz uma coisa tal, a pessoa já, na cabeça dela já vai perguntar, nossa, o que o camarada tem de habilidade, de skill, de conhecimento, de caráter, de conduta, que colocou ele ali na frente de todo mundo que veio atrás. Só que, óbvio, gente, é aquilo que a Ritinha falou, são 50 mil pessoas competindo para uma vaga. E aí entra muito a questão do que a gente falou no começo, é saber se vender. Tem muita gente que vai pegar a vaga não porque a pessoa é melhor, mas porque a pessoa sabe se vender melhor. Vocês vão ver muito isso já fica até uma dica para vocês. O currículo. Nenhum RH lê currículo hoje em dia. Ainda mais você vai lendo 49 mil currículos que você recebe. O que você faz? Você pega os currículos que você recebe e você bota num bot, que é um robô. O robô vai filtrar os 49 mil currículos e vai dar 100. E aí o profissional da RH mexe nos currículos que já estão filtrados pelo robô. Para o robô filtrar, qual que você acha que é o critério de pesquisa? Palavra-chave. Quem é que vai sair na frente? Quem botar a palavra-chave que o robô está procurando. Então não adianta eu botar no meu currículo um parágrafo desse tamanho, falando que eu fui, não sei o que eu fiz, tal coisa, sendo que o robô vai procurar 3 palavras-chave. Então, e aí vocês vão ver isso muito acontecendo. Pessoas que você falava, meu, não acredito que o camarada não conseguiu a vaga. Às vezes o que fez a diferença do camarada conseguir a vaga é que ele fez um currículo de uma página, ele botou 10 palavras-chave, o robô bateu o olho, leu as 10 e botou o currículo dele na frente. E o camarada que tinha lá 3 páginas do currículo ficou para trás. Então, é isso, é complicado. Não se cobrem muito, porque vocês vão aprender com o tempo. A IBM, por exemplo, eu cheguei a trabalhar para o vice-presidente da IBM. Eu trabalhava para ele. Eu entrei como estagiário, depois foi crescendo. Cheguei a trabalhar para ele. E na época, a IBM teve demissões em massa. Muitas demissões em massa por conta de reestruturação da empresa, avanço da inteligência artificial. E muitas dessas pessoas me chamavam. Falavam, Rê, aconteceu. Infelizmente, empresa passando o rodo, fui afetada. Eu falava, preciso de ajuda. Eu falava, me liga. Eu falei, porque você é mãe, tem 2 filhos, não dá pra ficar desempregada num país na situação que tá. Eu falei, você me liga que a gente vai resolver isso daqui. Aí eu pegava o currículo dela. Adivinha a primeira coisa que eu mexia no currículo dela? As palavras-chave e a descrição. Dava 3 meses, ela conseguia um outro emprego.
Então, são coisas, às vezes, é aquilo, é experiência, é prática. E muitas vezes a rejeição do processo seletivo não significa que vocês não são bons. Às vezes é que não passou no critério do robozinho lá. É o robô que é chato. Né? O problema é o robô, não é vocês. Mas aí a gente vai aprendendo. Aprendam isso para a vida. O mundo é um jogo. Tudo que vocês forem fazer é um jogo. Você tem que saber jogar as regras do jogo. Então, vou fazer um processo de estágio. Eu preciso saber quais são as regras do jogo. O que é a regra? É o robô que vai procurar a palavra-chave? Então, não adianta eu querer florear o meu currículo, fazer um texto lá super bonitinho. Eu preciso saber quais são as palavras-chave. Saber jogar as regras do jogo. Quando vocês entrarem no mundo corporativo, é outra regra, o jogo vai mudar. Então, a vida inteira, o jogo vai mudar. Para vocês saberem jogar o jogo, o que vocês têm que saber? Como é que o jogo funciona, quais são as regras. Eu sabendo as regras do jogo, você sai na frente. É que eu trabalho com vendas. Então, eu trabalho com relacionamento com clientes. Então, você vê isso na prática. Vendas é a base de tudo. É vocês saberem se vender no currículo. Você quer ver? A gente está falando muito de entrevista de estágio. Vamos supor que vocês entraram no estágio. Qual que é o próximo passo? Ser efetivado. Tem 10 estagiários. O que vocês vão ter que fazer? Se vender como o melhor estagiário. Tem 10. Às vezes não são os 10 que vão ser efetivados. Às vezes são 3, são 1, 2. Vocês vão ter que saber se vender naquele momento. E aí, tudo isso, gente, são práticas. Por isso que a gente sempre fala, o FAMUN ajuda muito. Então, aproveitem essa oportunidade. Porque lá na frente, não dá, a gente fala, a única coisa que não volta atrás é o tempo. Então, isso aqui, que é o mundo acadêmico, vocês não vão ter outra oportunidade. A não ser que vocês queiram fazer o curso de novo. Vou me inscrever na facam de novo, prestar o vestibular e vou voltar aqui com 30 anos. Eu imagino que ninguém quer isso. Pelo amor de Deus, eu não vi a hora de eu sair daqui. Acho que até por isso que a gente foi pro mercado corporativo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Ler aqueles livros de política, eu falava, nossa, gente, pelo amor de Deus, preciso ver dinheiro na minha conta. Preciso ver dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Eu falei, preciso fazer dinheiro, vamos vender, vamos ganhar, vamos crescer. E eu sempre quis trabalhar no mundo corporativo, tanto é que a gente veio. Então, deem tempo ao tempo. E estar sabendo as regras do jogo. E saber jogar. Que no tempo certo vai dar tranquilo. Agora tá. Essa pergunta era falando sobre como que a gente chegou aqui, né? Considerando a RI. Estava falando, hoje eu trabalho com vendas, né? Então, com reatendimento, relacionamento ao cliente. Então, isso aqui é 100% FAMUN. É o que vocês aprendem. Tem que saber discursar, tem que saber argumentar, tem que saber falar. Ainda mais se tratando de negociação, tem que saber num consenso. Só que aí, às vezes, vocês pensam, nossa, ele trabalha com vendas, não preciso disso. Mas vocês nunca vão negociar salário com o patrão de vocês quando vocês forem entrar? Vocês não vão negociar promoção com o patrão de vocês? Vocês não vão negociar a efetivação do estágio? Vocês não vão negociar o contrato de estágio? Então, por isso que a gente fala, o FAMUN, ele vai dar uma excelente base para vocês saberem como se portar, como falar e principalmente como negociar. Porque na vida de vocês, principalmente corporativos, não tem que negociar contrato de estágio, quando começa, quando termina, quais são os benefícios. Eu vou ser efetivado nessa empresa? Tem expectativa de eu ser efetivado? As famosas conversas difíceis que a gente tem que ter com nossos líderes e gestores. Tem alguma previsão para eu ser efetivado nessa empresa? Se sim, não, quando vai ser? Para eu poder me programar como um empregado, para eu poder me planejar financeiramente. Isso o FAMUN ajuda bastante. Mas como é que a gente se descobre? Alguns de vocês já vão nascer, aí cada pessoa chama de um nome. Tem gente que as pessoas mais espiritualizadas chamam de dons, outros chamam de capacitação, outros falam talentos. Mas cada um de vocês vai se dar bem em alguma área. Alguns de vocês vão ter aptidão para o mundo acadêmico. Outros vão querer seguir concurso público. Meu sonho é virar diplomata. Às vezes realmente é um sonho, e às vezes isso é para você. Você estuda, com certeza você vai passar. Não aguento mais estudar política, aqueles livros, ler aquele... Eu quero trabalhar, quero fazer, quero ver como é que é o mundo corporativo. Isso já é um indício para você de que talvez o seu caminho seja o mundo corporativo. Para algumas pessoas vão vir mais fáceis do que outras. Por exemplo, alguns de vocês, provavelmente desde criança, já tem um perfil mais acadêmico. Eu gosto de sentar, de ler, de estudar, refletir, pensar. Aí você faz aqueles cadernos desse tamanho de anotação. Nossa, era uma folha de uma página antes da prova, com tópicos. Eu pegava o caderno dela para fazer as minhas. Aí eu vinha cheio de tópico, assim. Aí eu falava, Ritinha, passa aí que eu faltei na aula. Aí ela me mandava.
o caderno dela. Eu printava lá na recepção. Eu tirava print do caderno da Ritinha, falava meia hora antes da prova, é o que tem. Psicologia. Nossa, é verdade. A gente fez um semestre de introdução à psicologia com o time de design. Foi de design, né? O pessoal entregava meio ao maço. A gente, dá mais um que a gente tem que escrever mais um pouco. É verdade. Aí vocês vão ver, ó, a diferença da gente como analista para uma pessoa que não pensa. A gente estava um dia, ó, pra vocês verem, sabe quando vocês vão fazer rematrícula de curso todo semestre? A gente um dia estava lá, Ritinha, vamos lá fazer nossa rematrícula? Vamos. Aí a gente olhando, a gente tinha uma vaga na sexta-feira à tarde, que normalmente ninguém tem nada. E aí a gente bateu o olho lá na grade de todos os cursos e tinha lá, Introdução à Psicologia. Eu falei, Ritinha, sexta-feira não tem nada para fazer. Falei, vamos se inscrever nesse trem? Aí ela falou, vamos, se você se inscrever, eu vou. Aí foram os dois de Relações Internacionais entrar na sala, era o primeiro ano de Publicidade e Propaganda, todo mundo achou super estranho. Falou, nossa, o que tem duas pessoas de RI fazendo? A gente se enfiou lá na última carteira. E aí a gente fez os cursos, anotava tudo bonitinho. Era só a gente que perguntava, né? O resto do pessoal não tava nem aí. Resultado, chegou a prova, a professora falou bem assim, tem algumas pessoas na sala que sabem escrever bem. Já era nós dois, no caso. Existem pessoas aqui na sala que escrevem bem. Ela já estava falando que era nós dois, de forma indireta. E ela começou a entregar as provas. O pessoal respondia, gente, psicologia é uma ciência humana. Tem vários pormenores atrás. O pessoal de psicologia escrevia isso, a resposta. A nossa resposta era desse tamanho. Virava a folha. Aí a professora entregava, era 10. A gente fechou com 10 em tudo. 10, 10, 10, atrás de 10. E o resto do pessoal falava, nossa, mas o pessoal de RI tirando 10 em psicologia e a gente tá fazendo curso tirando 7, 8. Mas é o perfil. É o pensamento analítico. Isso vai botar vocês sempre muito à frente. Mas é aquilo, é teste e erro. A gente fala, vocês são muito jovens. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vivem numa geração, a nossa geração já sofria a internet. Vocês sofrem muito mais. Que é o famoso grau comparativo. O fulano se formou, hoje ele está trabalhando para o vice-presidente. Por que eu não estou trabalhando para o vice-presidente? Não. A gente teve, por exemplo, pessoas... Eu vou dar um exemplo do vice-presidente. Eu fui trabalhar para o vice-presidente da IBM. Demorou 7 anos para eu chegar a trabalhar para ele, cara. Agora, por exemplo, tiveram pessoas no nosso curso, igual, por exemplo, a gente estava falando de uma menina que é Asma. Deu 1 ano, 1 ano e pouco. Então, a última vez que a gente falou com ela, ela estava trabalhando no banco. Ela era gerente de banco. Ela tinha 1 ano e meio. Eu demorei 7 anos para trabalhar para o vice-presidente. A Asma, em 1 ano e meio, estava trabalhando como gerente. Acho que era no Bradesco que ela trabalhava, inclusive. Entendeu? Então, assim, cada um de vocês vai se encontrar. Não podem se cobrar. É querer se comparar, porque ele deu certo. Então, eu vou dar um exemplo. A professora, eu vou até pegar a professora de exemplo, que eu uso muito a professora porque ela é um baita de um exemplo. Ela é uma referência em tudo que ela faz. Ela fala que eu puxo o saco dela, mas é mentira. Porque ela é realmente muito boa. Ela é uma referência em tudo que ela faz. Ela estava viajando. Então, mas alguns de vocês não adianta querer comparar o mesmo resultado, porque às vezes não vai ter o mesmo perfil que ela tem. Ela se encontrou na profissão dela, na carreira dela, no caminho dela. Às vezes, alguns de vocês vai se encontrar em outro, vai querer ser concursado, vai querer ser diplomata. Às vezes nem diplomata, vai querer ser chanceler. Outros vão querer trabalhar no consulado. Outros vai querer entrar no mundo corporativo, vai querer ser CEO, executivo. Outros vai trabalhar comigo em vendas, outros vai trabalhar com a... Então, assim, é um mundo. O que vocês precisam ter? Paciência, não se cobrar e estar aberto à experiência. E, com o tempo, vocês se encontram no caminho. Você perguntou do caminho, né? Eu sou uma pessoa mais prática, eu gosto de dar os exemplos, assim, né? Depois que eu terminei o estágio, eu fui me inscrever nos trainees. Por que eu queria trainee? Primeiro porque ele dá uma carreira mais acelerada dentro da empresa, né? Então, geralmente, é 1 ano e meio, 2 de trainee, e aí, depois disso, você já sai ali como especialista, né? Com uma posição lá perto da liderança. Segundo, porque ele costuma ter o job rotation. Então, você consegue ir pingando de área em área, né? Para você, primeiro, conhecer muito sobre o negócio da empresa, e segundo, também experimentar ali por onde que você quer. Então, eu sabia que era isso que eu queria quando eu terminei a faculdade. E aí, quando eu entrei, eu tive essa experiência em vendas, né? Então, eu fiquei ali 9 meses em pós-venda. Pior ainda que vendas, porque aí só lida com problema.
Mas foi super enriquecedor, né? E aí, depois disso, eu fui para uma área de operações lá trabalhar também. E aí, quando acabou, fez 1 ano e meio de trainee, eu entrei para projetos. Então, eles me deram um projeto específico para eu ficar dedicada, que era a implementação de um sistema um sistema de RH. Então, eu precisei aprender todos os processos de RH, porque eu precisaria entender como que esses processos iam entrar dentro desse sistema para poder ensinar a pessoa que faz o processo como que ela ia fazer no sistema. Então, ali foi a hora que eu comecei a conhecer os processos de RH, foi a hora que eu tive muito contato com uma competência que é a gestão da mudança, que ela é 100% relevante a todo momento, porque as pessoas são muito, não gostam de mudança, é difícil. Então, como que você explica para a pessoa de que aquilo é bom para ela, né? E aí foi quando eu gostei do RH e fiquei, né? Teve um espaço para mim, eu falei, gente, adorei projetos, mas eu acho que eu gostei por causa do tema, então se tiver espaço para mim, eu estou querendo. E aí deu certo de eu continuar no RH. E aí, dentro do RH, trabalhei com marca empregadora, trabalhei com reconhecimento e valorização, trabalhei ali um pouco com a parte de DHO, né, que é de desenvolvimento organizacional, e hoje eu estou com treinamento e desenvolvimento. Então, foi todo um caminho, mas quando eu saí da faculdade, eu não falei, eu quero RH. Nossa, eu nem imaginava. Quando eu entrei no trainee, eu não falei, eu quero RH. Então, o que eu fui fazendo foi escolhendo oportunidades que me dessem escolhas, que me dessem experiências, né? Então, aquilo que eu comentei com você. Experimentar faz diferença, né? E essa questão de se comparar, gente, ai, não façam. Não façam, porque cada um tem um background diferente, cada um tem um jeito de ver as coisas diferente, cada um sente as experiências diferente. Então, pode ser que a pessoa. E vocês sabem que o retrato que a gente vê na internet é uma foto. Então, a pessoa pode estar lá na FAO, feliz da vida, no Instagram, e na verdade está odiando o emprego dela lá. Então, o momento em que eu me dei conta disso de verdade, porque a gente sabe disso, mas a gente não internaliza, né? Na hora que eu internalizei isso, eu falei, gente, não quer dizer absolutamente nada. Eu falei, então não adianta também eu ficar olhando, sabe? Então, que legal. Torço por todos os meus colegas para que eles tenham sucesso. Adoro quando eu vejo no LinkedIn coisas novas, mas comparar é uma coisa que eu já não faço mais. Porque eu estou feliz no que eu estou fazendo. Tem dias que eu não gosto, normal. Tem dias que eu amo, né? Então, acho que faz muito parte. Então, quanto antes vocês internalizarem isso, de que comparar não é, e que o outro está lá e você não é também questão de sucesso, mais leve vai ser esse caminho para vocês, sabe? Então, respirem, uma coisa de cada vez, não tem caminho errado, não tem como a gente não aprender alguma coisa com algum caminho. Então, eu acho que esse é o maior conselho que eu quero deixar, que é assim, de que aquele processo seletivo que deu errado, vocês aprenderam alguma coisa. Aquela área, aquele estágio que você fez, às vezes você fez um estágio e você odiou a área. Tá tudo bem, mas com certeza você aprendeu alguma coisa dali que vai te ajudar no seu próximo estágio, sabe? Então, essa é uma coisa que eu olho, assim, não tem como eu estar aqui sem ter passado por tudo aquilo antes. Então, e uma coisa que eu queria deixar muito claro também, que eu acho que vale muito a pena vocês trazerem isso para vocês. Proatividade. Essa é uma competência que falta no mercado e que faz muita diferença. Quando a gente vê um estagiário, um aprendiz lá na área que é proativo, que está ali engajado, a gente, alguém efetiva. E a gente percebe isso porque não é nem a pessoa da área que está pedindo para efetivar, é o pessoal de em volta. Então, assim, a empresa percebe, né? As outras áreas percebem. Então, são pessoas diferenciadas. Então, se precisar pegar café, vai pegar café, não é isso que vai te diminuir. Se precisar passar a planilha, um item por item, vai ser uma vez que você vai fazer isso, não vai ser para sempre, né? Então, eu acho que faz a diferença quando a gente tem esses momentos ali. E quando a gente é proativa, as pessoas percebem que a gente tem interesse. E aí, quando elas percebem que a gente tem interesse, aí elas falam, nossa, deixa eu perguntar aqui para Luara. Deixa eu perguntar se a Luara não quer participar disso daqui, porque eu vi que ela se interessou outro dia. Se ela não tivesse nem dado sinal de interesse ou proatividade, não ia nem... Por que eu vou convidar a Luara? Ela nunca tá ali no cantinho dela, sempre ali abaixadinha, fazendo as coisas dela. Então, isso é uma coisa que fez muita diferença para mim, na minha experiência. Eu percebi que eu estava envolvida em temas que não precisaria estar, e que me ajudaram super. Bom, devido ao tempo, a gente vai encerrar a rodada de perguntas. Espero que tenha sido tão esclarecedor para todo mundo quanto foi para mim.
E queria agradecer vocês mais uma vez pelas respostas, porque foi muito interessante essa roda de conversa. Encerramos, assim, a 6ª mesa do 7º ciclo de debate discente do Série Facamp, em parceria com a BRAIN, intitulada Conversa de Carreira, Tornando-se Internacionalista. Gostaríamos de agradecer novamente a presença dos convidados, Renato e Maria Rita, pela enriquecedora conversa com os nossos alunos. Agradecemos a presença de todos, professores, convidados e alunos, e aproveitamos para convidar vocês para a próxima mesa do ciclo, que vai acontecer amanhã, 7 de novembro, às 8 horas da manhã, na sala 1604, com o tema Identidade Nacional nas Relações Internacionais. Obrigada e boa tarde. Só para fazer um agradecimento da Brain também, ficamos muito felizes, né, primeiramente ter sido chamado para essa parceria pela professora Rinaldi e pelo SERI em si, e também a disponibilidade de vocês estarem aqui. Eu acredito que para todos foi um muito, muito oportuno, assim, de aprendizados e tranquilizador também, porque eu sou aquela pessoa que eu quero estar fazendo, me desenvolvendo, e é bom ter ciência do momento que a gente está de se preparar e de se jogar nas experiências, né, eu acho que é sobre isso. E é isso, gente, muito obrigado novamente.